Perdi a oportunidade de tatuar algumas runas na minha careca. Fica para a próxima. No princípio, havia o nada. Entre o nada, haviam os dois reinos. O reino de Niflheim e Muspel. Em Niflheim, a terra era muito fria, uma frieza extrema, enquanto que em Muspel era o reino de fogo, no qual o gigante Surtur habitava estas regiões. Entre Niflheim e Muspel havia o Ginnungagap, o vazio, até que da frieza que vinha de Niflheim, juntamente com o calor de Muspel, de dentro do Ginnungagap, surgiu Ymir. Ymir, este gigante, foi o primeiro ser a habitar o vazio. Através de Ymir, juntamente dele, surgiu uma vaca. Exatamente, uma vaca. E através destes dois seres, os primeiros deuses e gigantes surgiram. Do gelo que caía do corpo de Ymir, surgiram os primeiros deuses. E também de suas axilas surgiram os gigantes. Após o primeiro ser, Bor, surgir, este, que foi o primeiro deus que deu origem ao que depois viria a ser a genealogia de Wodan, ou Odin, foi quando foi travada a primeira batalha entre os deuses e Ymir. Como eles percebiam que eles habitavam o vazio, eles precisavam criar alguma coisa de dentro de lá. E eles perceberam que eles tinham a matéria-prima em mãos. A matéria-prima era o próprio Ymir. Os deuses, liderados por Odin, derrotaram o grande ser, Ymir, e dos restos dele formaram Midgard. Em outras palavras, através do corpo de Ymir, a terra foi formada. Através do sangue de Ymir, as águas foram surgindo. E através da abobada do céu, foi retirado do crânio de Ymir, pois esta é a genealogia da mitologia nórdica. Através de uma árvore, do tronco de algumas árvores, que vieram dos restos do gigante Ymir, os deuses criaram o primeiro homem e a primeira mulher, e sopraram o hálito da vida para que do tronco das árvores eles pudessem nascer. É engraçado porque muito do que eu estou falando lembra outras formas de crenças que a humanidade possui ao longo do tempo. Esse assunto se chama mitologia comparada, ou o monomito, ou inconsciente coletivo, mas a premissa é a mesma. Todas as nossas narrativas possuem características em comum, mesmo entre povos que nunca se cruzaram durante a história. Sejam muito bem-vindos ao canal Leitura e Imagem, e o vídeo de hoje vai ser dedicado a falar sobre o filme The Northman e também trazer um paralelo com os elementos da mitologia nórdica que estão presentes neste filme, além de expandir um pouco mais essa grande construção simbólica que é os mitos dos povos escandinavos. Para falarmos um pouco mais sobre o filme The Northman, nós podemos perceber que na narrativa desta película dirigida pelo Robert Eggers, lembrando que este é o terceiro filme deste diretor, e é impressionante como ele tem um forte apreço por mitologia, por folclore, lembrando que o A Bruxa ele foca exatamente nos contos locais, né, de regiões da Europa. Então ele faz um filme que flerta com o terror, traz elementos muito mais do suspense, e o mais curioso é que no A Bruxa, do Robert Eggers, ele é um filme que trabalha a atmosfera, o cenário como forma para criar uma tensão que não necessariamente acontece, mas quando acontece,
gera um forte impacto. E parece que ele repete essa mesma fórmula também em The Northman. Algo que nós também podemos ver um claro reflexo no filme The Lighthouse, né? O Farol também é um filme muito impactante, exatamente porque ele também fala sobre a mitologia, mais especificamente dos faroleiros, da questão de como eram vistos as sereias, os mistérios que existiam no fundo do mar, e o quanto isso causava um espanto, um desconforto, uma sensação de fobia interna muito forte, muito impactante. Eu diria que o elemento da fobia é algo que o Farol consegue trabalhar muito bem. Essa tensão psicológica é uma característica que o Robert Eggers ele faz de uma forma brilhante. Contudo, The Northman, o Homem do Norte, ele vai um pouco fora da curva do que os outros dois filmes que o diretor já tinha feito, que já trazem uma marca registrada do mesmo. Ele vai muito mais flertar com elementos viscerais, brutais, da violência muito predominante, exatamente que era uma característica típica dos povos nórdicos. Existiam muitas práticas de violência que os mesmos adquiriam, algo que vocês podem ver muito em séries como Vikings, né? O próprio Last Kingdom, que é baseado nas crônicas saxônicas do Bernard Cornwell. Eles realmente fazem questão de trabalhar muito a questão de como era o panorama histórico destes povos escandinavos. Então, o que não falta é material de estudo, tanto na ficção histórica, né? Lembrando que a obra do Cornwell é uma ficção histórica, é algo que ele faz muito bem também em As Crônicas de Arthur, que ele pega o mito das lendas arturianas, né, do rei Arthur, e ele tenta transpor este mito para uma realidade muito mais palpável. Então, eu diria que para aqueles que são apaixonados por ficção histórica, vocês vão encontrar muitas referências à mitologia nórdica. E é claro que eu não podia deixar de falar do Mitologia Nórdica do Neil Gaiman, que ele faz uma breve adaptação, digamos assim, mas muito pautada nos Eddas. Lembrando que os Eddas, as prosas que foram encontradas dos povos escandinavos, elas constituem o alicerce da mitologia nórdica. Esses versos muito antigos, eles eram contados através muito de figuras que seriam equivalentes aos oráculos da Grécia Antiga, né? Algo que o próprio filme The Northman trabalha muito bem. A personagem interpretada pela Björk, ela representa essa faceta de uma vidente, ela tem o dom da clarividência. Ela exemplifica o oráculo e ela está muito conectada com as Nornas. As Nornas também é outra coisa fascinante da mitologia nórdica, porque é uma clara similaridade com as moiras, Clotos, Atropos e Lachesis da mitologia grega. Então nós podemos ver o quanto a mitologia comparada ela é um fato. O Joseph Campbell estava corretíssimo, o próprio psicanalista Carl Jung, com o inconsciente coletivo também, que dentro da nossa mente existem significados, existem representações simbólicas, existem conceitos arquétipos, como o próprio Jung trabalha a questão do ânimos e da ânima, né? Os arquétipos de ideal masculino e ideal feminino. Então existe esse fascínio pelos significados, pela mitologia, por algo que transcende a própria matéria dentro da consciência humana. E você encontra essas respostas quando você vai estudar os vários tipos de mitologia ao redor do mundo. Lembrando que elementos que a mitologia nórdica traz sobre a Yggdrasil, por exemplo, que também é muito colocada no filme The Northman, ela trabalha muito essa questão da árvore, que representa uma ligação com os 9 mundos desta mitologia, lembrando que simbolismos relacionados à árvore você pode encontrar nos mais variados tipos de mitologias que existem na história da humanidade, inclusive nas tradições judaicas, né?
Assim como a maçã também. Existe a maçã da imortalidade, também é um elemento muito presente na mitologia nórdica. Voltando à questão do quanto eu gostei muito do que o Robert Eggers fez neste filme, é que ele claramente destaca os elementos da mitologia no filme, só que ficam de uma forma muito simples. Eu diria até que os que tiveram conhecimento prévio a respeito das Edas, ou até de outros livros que simplificam essa prosa que eram feitos pelas videntes, né, pelos oráculos dos povos escandinavos, eu diria que de uma certa forma até o próprio fim do mundo da mitologia nórdica, o Ragnarok, ele foi profetizado por um dos oráculos, uma das videntes, né, nessa tradição. Então é muito bacana porque a gente consegue ver que o filme ele faz essa questão da profecia. É uma coisa muito interessante porque ele é um filme sobre vingança, em que temos a história do personagem do Amnet, e a gente pode até fazer uma questão, será que o próprio Robert Eggers não pegou o nome e ele subverteu, lembrando muito a peça Hamlet do William Shakespeare, e a forma que o nome é utilizado é muito significativo, né? Lembrando que existe a questão da figura do pai, que é assassinado pelo tio. É claro que existe uma clara diferença na narrativa do Hamlet para a narrativa do The Northman, porque o assassinato do pai de Hamlet, ele é feito por debaixo dos panos, ele foi algo que foi feito para parecer uma morte natural, de causas naturais, enquanto que o filme ele vai por um caminho completamente oposto. Ele diz, não, o assassinato foi feito pelo próprio irmão, pelo próprio tio do Amnet. Então nós podemos ver que ele não necessariamente é uma adaptação, digamos assim, fidedigna, que segue a mesma narrativa da peça do Shakespeare. Ele traz elementos, porém é uma história completamente diferente, completamente distante da proposta. E o que é mais legal é que o filme, eu não vou entrar muito em spoilers, mas existe uma clara reviravolta já pro final do segundo ato do filme, que faz você ver, realmente, ele traz algo de novo. E é muito ligado às questões familiares, por isso que é muito importante que vocês possam ver. Eu diria até que tem uma coisa muito psicanalítica nesse filme, envolvendo as relações paternas e maternas, muito impactantes na narrativa do The Northman. Então, uma coisa que chama muito a atenção é exatamente quando ele vai flertar com os elementos relacionados aos significados que estão presentes nessa mitologia. Quando o filme começa mostrando um reino no Atlântico Norte, né? A história do filme ela se passa no Atlântico Norte, depois ela tem um salto no futuro para quando o Amnet já está mais velho, e depois ela vai para a Islândia, que é onde acontecem os eventos que vão suceder até o final da narrativa. Então, quando a gente vai acompanhando já os primeiros momentos do filme, existe a menção de dois corvos que já aparecem. O primeiro take, digamos assim, é muito focado numa montanha, né? E é quase como se fosse alguém contando a história. Deixa ele contar a história deste príncipe que travou uma jornada de vingança com a morte de seu pai. É quase como se fosse uma prosa. O filme começa como se fosse um conto nórdico novo que está sendo construído. E eles mencionam o pai de todos, né? O deus da forca, o caolho. Lembrando que Odin ele tem muitos títulos, né? Deus da guerra, Deus da morte. É muito legal porque na mitologia nórdica os deuses possuem vários significados em apenas um, né? O Odin, por exemplo, ele é um deus que para adquirir a sabedoria ele teve que sacrificar o próprio olho, que foi entregue no caldeirão de Mimir, para ele poder beber e adquirir a sabedoria. O hidromel da poesia também é algo que Odin adquiriu. Ele também ficou pendurado, enforcado na Yggdrasil. Então é muito legal porque o pai de todos na mitologia nórdica, ele é um ser que faz muitos sacrifícios físicos, para adquirir sabedoria.
é uma característica muito predominante na mitologia nórdica e é muito fascinante mesmo, esses traços. Então, já nos primeiros momentos do filme, eles colocam o Hugin e o Mugin. Aparecem dois corvos que estão levando, né, que estão trazendo o pai do protagonista, né, do Amnet, de volta para o seu reino. E é claramente uma alegoria à memória e pensamento, né, que são os dois corvos do deus Odin. Lembrando que Odin, ele aparece em um momento específico do filme, que eu não vou destacar com muitos detalhes. E também tem uma outra coisa fascinante no filme, é que quando acontece toda essa jornada, no qual Amnet ele perde o pai, a mãe é levada pelo tio, e ele decide salvar a mãe, decide vingar o pai, mesmo depois de velho. E é muito legal porque o filme também trabalha uma figura do elemento do canino. O canino no sentido cachorro, mas também pode ser uma clara referência também ao lobo Fenrir, né, que é um dos filhos de Loki. Então o próprio protagonista ele tem traços bestiais, né, de um cão, que também é um elemento muito fascinante que o filme traz com pinceladas, são mínimos detalhes. E normalmente aqueles que gostam de mitologia vão conseguir ver essas referências, né? Uma coisa que eu senti muita falta no filme é que não existe muita menção ao Loki, porque o Loki nas Eddas, ele é a personificação da trapaça, né? Porém, ele também é uma personificação do caos. Porque é engraçado, quando você lê as Eddas, ou de uma certa forma, você entra em contato com o quão o Loki ele é importante para a narrativa dessa mitologia. Ele representa o caos, mas é através da trapaça dele que a maioria das narrativas acontecem. Lembrando que o foco do Northman é uma tragédia que vai fazer com que o protagonista inicie a sua jornada, né? A tragédia da morte do pai. Então existe o caos lá, mas eu não sei porque o Robert Eggers não quis trazer alguns elementos envolvendo o Loki. Porque o Loki, ele movimenta os eventos que acontecem na mitologia nórdica. É graças ao Loki que o Mjolnir de Thor foi feito, é graças ao Loki que a muralha que foi construída na morada dos Aesir, né? Existem os Aesir e os Vanir. Então a morada, né, de Asgard, né, dos deuses, existe uma coisa muito interessante, porque essa muralha dos Aesir, ela só foi construída porque Loki topou um desafio, que é uma história muito interessante, que também é a origem de como o cavalo de Odin, o Sleipnir, ele foi forjado, porque ele é um filho de Loki quando ele se transformou numa égua. O Loki na mitologia nórdica é muito mais, literalmente, ele é muito mais escroto, muito mais filho da puta do que o que a gente conhece, né, nos filmes da Marvel, né? Ele é uma figura muito mais astuta, muito mais perigosa até. Ele não tem freios, literalmente. Então é um personagem, ele é o caos personificado, e que graças a esse caos é quase como se fossem as improbabilidades, é quase como se ele fosse as impermanências da vida, as surpresas da vida. E quando essas surpresas surgem, elas movimentam a nós a tomarmos decisões. Então, a muralha foi feita graças à impermanência de Loki. O Mjolnir foi feito graças à impermanência de Loki. O próprio Ragnarok, ele apenas tem importância porque Loki representa a impermanência. Porque graças ao Loki, ele descobriu que o filho querido de Odin, que é o Baldur, ele foi, de uma certa forma, ele descobriu a fraqueza de Baldur, porque ele era imune a tudo. Também é uma história muito fascinante, a história de como Loki ele arquiteta a morte do filho favorito de Odin e de Frigg, através de uma única planta, né, que ele era vulnerável contra aquilo, né? É o Visgo. Ele era vulnerável apenas ao Visgo, as outras coisas ele não era. Então,
é interessante que os eventos que vão levar ao Ragnarok, por causa da morte de Baldur, e consequentemente vai fazer com que o Loki ele se rebele contra os deuses e traga os seus 3 filhos, né? A Hel, ou Hela, o Fenrir e o Jormungand para o confronto contra os deuses. E é muito legal porque a mitologia nórdica tem uma coisa meio cíclica. Tem o começo, meio e fim, mas eles deixam muito claro que quando aconteceu o Ragnarok, dos restos do Ragnarok, novos seres humanos iriam nascer e iriam povoar a Terra novamente. É uma ideia muito cíclica até essa ideia de que é o começo, meio e fim, mas depois começa de novo. Isso você encontra já no final das Edas, né, das narrativas finais do Ragnarok. Então, esse filme, ele faz muitas menções também aos portões de Hel, né, que é onde acontecem os momentos finais do terceiro ato. Além dele trazer uma coisa que eu acho muito fascinante, que pela primeira vez o Robert Eggers ele disse: eu vou trazer a ação com muito mais fortificada, muito mais visceral do que o que ele tinha feito. Basicamente, se você assistir a Bruxa e o Farol, eles não utilizam dessa violência exacerbada, né? Então é uma aposta nova que o diretor Robert Eggers fez, muito nova mesmo, e corajosa também, eu diria. Mas é muito interessante. É uma história simples de vingança. Eu diria que comparado com os 2 filmes anteriores, esse é o filme que ele traz elementos da mitologia nórdica, né? Aparecem menções a Odin, as Valquírias, que levam as almas dos guerreiros que morreram em combate para o Valhalla, né? Então existem ali aquelas menções, aquelas pinceladas sobre a mitologia nórdica, a questão do cão, né? Ou do lobo. Os simbolismos estão muito evidentes no filme, certo? E ainda assim, ele faz uma coisa que eu acho muito interessante, que é trazer uma experimentação do que o que ele já tinha feito em outros filmes anteriores. Em muitos momentos ele faz aqueles closes, né? O formato que ele gosta de filmar das películas, né? É muito bom para o cinema. Então, a forma que ele filma, a marca tá bem ali registrada. E ele traz essas coisas bem arquétipicas, e ele traz também esses elementos um tanto focados realmente nos simbolismos que existem dentro da nossa mente. Muitos momentos ele faz uma menção a Yggdrasil, aparece a árvore, mas a árvore no filme ela está conectada com a linhagem sanguínea do protagonista, né? Com a linhagem sanguínea do Amnet. Então é uma coisa que chamou muito a atenção, esse aspecto em que ele flerta com o simbólico. Esse filme ele faz um flerte maravilhoso com a linguagem simbólica da mitologia nórdica. E, em detrimento disso, ele ainda traz coisas que são mais pé no chão. Eu gosto dessa característica do Robert Eggers. Ele diz: olha, isso aqui é o real, mas também eu vou trazer o fantástico. E pode ser que o fantástico esteja apenas dentro da consciência daquelas pessoas. Seja apenas uma coisa da linguagem, não necessariamente consciente, mas de uma linguagem inconsciente. É uma coisa realmente que está na projeção da mente do protagonista e de todos aqueles que são parte da mitologia nórdica como um todo. Então, a minha análise crítica do filme ela é muito pautada em fazer essa ponte de comparação entre a narrativa juntamente com os elementos da mitologia nórdica. Então, é muito importante que vocês assistam o filme do Robert Eggers e que, se possível, encontrem materiais envolvendo as Edas, seja em sua forma poética, ou até mesmo como que o próprio Neil Gaiman fez, que ele pegou o poema e transformou numa narrativa, né, num romance. Certo? Então o importante é que vocês possam adentrar muito mais nessa questão do inconsciente coletivo, nessa questão do monomito, de mitologia comparada, porque é um assunto que faz a gente perceber que por mais que nós, humanos, singelos humanos, nós temos essa crença de que cada um tem seu idioma, cada um tem o seu
tem as suas tradições culturais, cada religião não se mistura uma com a outra. Aí vem filmes como esse e também os próprios estudos sobre a formação das religiões, que muitas delas eram religiões na época e hoje nós conhecemos como mitos, mitologia. Nós podemos perceber o quanto existem muito mais semelhanças entre as ações comportamentais, entre as projeções mentais da humanidade, do que distâncias, entendeu? Significa que lá no fundo todos nós falamos apenas uma língua, apenas mudamos a narrativa, mas os elementos arquétipos, eles estão lá, eles estão bem ali, guardados, e eles são utilizados nas nossas narrativas. Então é algo muito fascinante de ser estudado, analisado, e acredito que você pegar isso e transpor para o cinema é melhor ainda. Pronto, pessoal, esta foi a minha análise crítica sobre The Northman e também uma forma de expandir o conteúdo, trazendo assuntos relacionados às Edas, né? a construção cultural dos povos escandinavos. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhem com pessoas que consomem este tipo de conteúdo. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!